Nós temos o prazer de receber aqui mais uma atividade da Casa de Resistência Rosa Luxemburgo, em colaboração com a editora Consequência, Felipe Demier e Juliana Fiuza, que vão apresentar o livro que eles organizaram, chamado Neofascismo no Poder, ano 1, análises críticas sobre o governo Bolsonaro. O livro tem capítulos escritos por Ana Elizabeth Mota, Carlos Zacarias de Sena Júnior, Cleir Marcosini, Elane Bering, Gilberto Carril, Guilherme Leite Gonçalves, eu, Marcelo Badaró, Mira Caetano, Tatiana Pode e Valério Arcari. E os dois vão dividir aqui um tempo de apresentação da proposta do livro, das ideias que estão aí expressas, né? E depois a gente vai abrir para um debate, né? Em torno de 20 a 30 minutos para os organizadores e depois a gente abre para o debate. Bom, gente, boa noite. Prazer estar aqui com camaradas, conhecer a Casa Rosa Luxemburgo, quem ainda não conhecia. A gente fez um lançamento na segunda-feira, mas foi um lançamento mais afetivo. A gente está hoje pela primeira vez, de fato, falando sobre o livro, né? Contraditoriamente, apesar de ser um tema trágico, né, a gente gostaria de estar escrevendo sobre coisas melhores para a classe trabalhadora, né, um cenário melhor para a classe trabalhadora, mas contraditoriamente também é uma alegria de poder pensar sobre esse momento com companheiros por quem tenho tanta admiração e que a gente tem construído conjuntamente luta política e debate teórico já há algum tempo. Então, o livro materializa um pouco conversas e debates, inclusive que têm ocorrido no Esquerda Online. A maioria dos autores são colunistas do Esquerda Online, e alguns textos são adaptações de textos que começaram a ser pensados no Esquerda Online. Então, materializar isso no livro também para a gente uma alegria, apesar da dureza do tema, né? Também é um livro escrito muito no calor dos acontecimentos, né? Tem, por isso, um mérito, e houve desde que a gente começou a colocar nas redes sociais e falar com as pessoas, com os colegas, com os estudantes sobre o livro, há um grande interesse sobre ele, porque é um momento que, sobretudo, tem a marca do confuso, né? E que exatamente como caracterizar o que esse governo é e como entender todos os aspectos toda a contradição, e são aspectos que têm contradições, que nos levam a ter um governo de claros caráteres fascistas, neofascistas, chegar ao poder pelo voto, com o apoio de um segmento significativo da classe trabalhadora brasileira. É evidente que para aqueles que lutam contra o capitalismo, por outra sociedade, isso traz para a gente também desalento, né? Como é que a gente conseguiu, e é parte nossa nisso, como conseguimos chegar a esse ponto de gravidade da conjuntura que nós estamos vivendo. Então, tem comemoração, por um lado, de conseguir sintetizar isso no livro, e o próprio livro, o livro como objeto já é uma resistência no momento que a gente vive, mas é também pensar sobre uma situação de muita confusão, muita gravidade. Então ele tem esse mérito de tentar materializar alguma síntese no calor do momento, mas certamente também terá limitação no calor do momento, né? Desde que esses textos foram escritos, já há grandes mudanças na conjuntura. Um dos marcos nessa conjuntura é a velocidade em que esse governo constrói derrotas, discursos, muda de discursos, muitas vezes sem a gente sequer conseguir entender exatamente para que caminho ele está tomando, se é um caminho... o que é majoritário nesse governo, qual é a sua linha principal, sua linha mestra, né? Se é o fechamento do regime propriamente, como objetivo, se o fechamento do regime está a serviço de outra coisa, enfim. Então, ele tem esses méritos e limitações, né? De ser um esforço, de tentar construir sínteses no início desse processo. A outra questão é dizer que, apesar do livro se chamar O Neofascismo no Poder, ele internamente tem polêmicas. Alguns autores vão abraçar esse debate do neofascismo,
Alguns vão dialogar com elementos na tentativa de justificar e convencer o leitor de que, de fato, é um governo neofascista. E alguns autores vão dizer que ainda não há possibilidade de caracterizar como fascismo o momento que a gente está vivendo. Que há traços fascistas, mas que a gente precisaria de outros elementos para, de fato, caracterizar como um neofascismo ou um fascismo, ou usar esse termo, né, que é um termo que é carregado de muita história, né? Então, isso também, lendo o livro, eu acho que depois de vocês lerem o livro, nós poderemos fazer mais debates, inclusive, em torno de várias caracterizações diferentes sobre a ideia do fascismo como um argumento que possa ser um argumento síntese que explique esse governo, a ideia de que há um neofascismo, não no regime, mas no governo. O terceiro elemento que eu queria colocar, assim, é que, bom, é um livro muito militante, né? Como eu disse, é um livro de professores, de teóricos, nem todos são professores universitários, enfim, mas são todos militantes, né? Todos que também estão escrevendo à luz de uma militância política, de textos políticos que escrevem cotidianamente, e que acho que tem aí uma síntese também que é interessante, me parece que é profícua, que também materializa um pouco da minha amizade, da minha relação política, acadêmica e de trabalho com o Felipe, que é essa relação entre a história e o serviço social, que acho que ainda dará frutos, né? Hoje a gente tem um novo fruto da história do serviço social, que é a Rejane, ter sido aprovada como professora substituta que está lá na Escola de Serviço Social. Acho que é evidente que o que nos unifica nessa história é o marxismo, provavelmente, mas são áreas do conhecimento que investem em caminhos distintos, né, na análise da realidade. Lendo o livro no seu conjunto, o caminho dos historiadores é muito mais pela caracterização do regime, do governo, por achar chaves históricas que consigam caracterizar o governo, o regime e os processos que nos levaram até aqui. E eu acho que se combina muito bem com os textos escritos por assistentes sociais, por professores do serviço social, que estão procurando as chaves do que a gente tem chamado de ultraneoliberalismo, como parte fundamental da caracterização desse governo, e que não é específico do Brasil. Eu particularmente, tenho investido em pensar, né, por que a gente usa esse termo, né, ultraneoliberalismo, se ele serve para alguma coisa, né? E o que me parece, primeiro que não é específico do Brasil, mas que a partir da crise de 2008, se a gente já tinha uma ruptura de todos os pactos que geraram os estados sociais na Europa, em muito menor medida nos Estados Unidos e na América Latina, se a ruptura desse pacto já tinha se dado com o neoliberalismo, a partir da crise de 2008, esse processo se aprofunda, um processo de retirada de direitos sociais que foram historicamente estabelecidos na luta de classes entre trabalhadores e burguesia, mas que tinham um sentido histórico a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A partir da crise de 2008, a gente tem uma nova derrota sobre esse processo, né, que é um processo brutal de financiarização, uma crise em que elementos que começam no setor financeiro da economia, mas que vão ter fortemente influenciar o que a gente chama de setor produtivo da economia capitalista, né, a produção propriamente dita, onde o valor se constrói, mas que vão também reverberar fortemente no Estado, porque o Estado vai ser o fiador dessa crise financeira. Se a gente pensar no que foi o Occupy Wall Street em 2008, os Estados Unidos são o centro da crise de 2008, a gente perde aquela disputa, né? E rapidamente, se houve alguns ensaios naquele momento pelo governo Obama, de tentativas de reconstrução de algum Estado social como resposta à crise, na verdade a gente foi fragorosamente derrotado. Muito rapidamente, na verdade, o que a gente teve como resposta foi mais financiarização. E o que eu tenho discutido junto com a Elaine Berry, no grupo de pesquisa que a gente faz parte, é como a política social passa a fazer parte do circuito do capital e do valor, né? Como a política social ela passa também a se tornar um espaço de valorização de duas formas, né? Um pela destruição da política pública, e
a privatização da educação, isso a gente já vive no processo do neoliberalismo, né? Você sucateia o setor público para abrir espaço para o setor privado, mas por dentro do setor público a gente também tem uma apropriação de fundo público, e por isso eu passei a estudar a Previdência, porque a Previdência hoje é o exemplo mais brutal de uma forma em que a política social ela muda completamente sua forma para se tornar uma apropriação de fundo público e de salário dos trabalhadores pós-produção, né, fora do espaço da produção, pela intermediação do fundo público do Estado, como um elemento que vai ser um elemento importante e tendo achar que talvez tenha centralidade na solução da crise financeira do capital. Então a gente, além da exploração, a gente hoje está tendo uma exploração, uma sobreexploração por meio da apropriação de fundo público pelo capital. A gente está vivendo a crise que a gente está vivendo na saúde hoje. Teve um arresto de fundo público, mas esse fundo público não foi arrestado para pagar os trabalhadores. Esse fundo público foi arrestado para pagar as organizações sociais, que são um meio de privatização do fundo público. Se os trabalhadores serão pagos ou não, a ver, porque o arresto não foi para eles. As organizações sociais podem alegar uma série de outros gastos para justificar manter atrasos de salários. A privatização da gestão também foi uma forma brutal de apropriação de fundo público por dentro das políticas sociais públicas. Não estamos falando só da privatização da universidade privada, mas de como, dentro da política social pública, que segue gratuita, se conseguiu no último período apropriação pelo capital de fundo público. E a Previdência Social hoje é absolutamente a ponta de lança disso do ponto de vista do capital financeiro. Né? Nós estamos falando de retirar compulsoriamente parte do trabalho necessário, do salário dos trabalhadores, para colocar esse salário no capital financeiro, na financiarização, em ação na bolsa, em capital portador de juros, que é o que significa a previdência por capitalização. É uma apropriação direta trabalho necessário para capital portador de juros, para capital financeiro. Então, fiz todo esse debate para dizer assim, que o caminho que me parece que é feito nessa conjunção com a história é pensar a forma de governo, o regime, e pensar se o ultraneoliberalismo serve como também uma categoria síntese para o momento que a gente vive, mas pensar pelo além também, né? Quando a gente pensa em construir um programa na nossa luta contra o capitalismo, a gente militou, eu militei, comecei a militar no final da década de 90, sobre a chave do que era o pacto social construído pela nova república. E se tem alguma coisa, eu conversava com minhas alunas que falavam, a gente vai conseguir vencer isso em algum momento. Se tem alguma coisa que me parece que não tem reversão, é o fim da nova república e do pacto social que foi construído pela Constituição de 88. Que a gente consiga derrotar esse governo ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, da forma como for, ao fim desse governo, nós não teremos mais o pacto social que existiu no último período, sobre o qual a gente militou e sobre o qual a gente lutou defensivamente para defender. Né? Sistema público de saúde universal, previdência social da Constituição que já foi completamente desfigurada. Então a gente vai ter que pensar também sobre os patamares que foram avanços a partir da Constituição de 88, o que a gente precisa manter, o que a gente precisa superar de forma positiva, né? Porque se tem algum processo histórico que acho que foi derrotado, foi essa construção, que foi a construção possível pós-ditadura no Brasil, e que esse governo já vinha sendo atacado por diversas contra-reformas, porém acho que esse governo definitivamente vai destruir e nada sobrará, né? É nesse caminho que nós estamos. Muitos conversavam outro dia também, vamos defender a Constituição de 88. Defendemos em muitos momentos a Constituição de 88 no que ela tinha de progressista, contra-ataques que eram regressivos em relação ao que a gente tinha conquistado, né? E agora não teremos nem mais isso como horizonte. A tendência é não termos nem mais isso como horizonte. Na Previdência não temos mais, né? Sobrou muito pouco. Mas na saúde estamos indo pelo mesmo caminho, né? O que significa, num país com a desigualdade social que a gente tem, com o desemprego que a gente tem, você não ter mais saúde universal. É um genocídio.
população brasileira você não ter saúde universal. Piores que sejam as condições do acesso universal à saúde do Brasil. Mesma coisa assistência social. A gente trabalha com população do serviço social, as populações mais pauperizadas dependem, no auge do desemprego que nós estamos, dependem do benefício de prestação continuada que o governo tentou acabar, reduzir, e depende de Bolsa Família. O fim desses benefícios, a gente caminha para uma barbárie social que não sei se não tem precedente no Brasil, mas que certamente conseguiu ser mediada, e a conciliação de classe se construiu no último período a partir desses direitos, por menores que sejam, garantiram a sobrevivência da classe. Então, uma das perguntas, né, Felipe até cita isso no texto, que uma vez Kátia Amargo fez um debate, é que pacto social vai ser reconstruído a partir de quê? Nenhum governo. E por isso, os regimes vão ficando cada vez mais fechados. Porque, para esse ultraneoliberalismo, onde não tem horizonte de direito social para a construção de qualquer pacto de consenso, de construção de consensos, você precisa ter um processo de repressão cada vez maior sobre a classe trabalhadora, sobre a classe trabalhadora organizada. Aí, olhando para trás, é pensar também de que há um apassivamento tão grande, um desmonte tão grande da classe trabalhadora organizada, que foi construído pelos governos de conciliação de classe, que nem toda essa repressão foi necessária, pelo menos no ano 1 do neofascismo no poder, né? A gente teve momentos, talvez, de mais repressão, onde a gente foi mais bombardeado por menos direitos em governos anteriores, né? Porque o grau de apassivamento, de destruição da organização da classe também é brutal, né? Enfim, mas então é dizer que eu acho que essa chave de pensar o regime, pensar o governo, pensar o neofascismo, pensando em outra medida, no que significa o ultraneoliberalismo, a retirada brutal dos direitos sociais, a destruição, o desmonte de todo o pacto social que foi feito no último período, é a chave que a gente tem que seguir. Fazer isso não é fácil, né? Porque a gente tem uma PEC atrás da outra. Enquanto falo aqui, já foram aprovadas mais 3 PECs contra um desmonte geral do serviço público que está em curso de forma muito veloz. O fácil não é, mas acho que é a nossa tarefa para a gente entender o que está acontecendo. E aí, só para finalizar e passar para o Felipe, dizer assim, que a gente não quer que tenha um ano 2, né? A ideia desse livro é ser o único, uma referência aqui ao Vitor Serge, que também só fez o ano 1, mas por bons motivos, a gente espera, também por bons motivos, que a gente derruba o governo antes do próximo livro. Mas, enquanto o governo houver, estaremos nesse esforço de entendê-lo para superá-lo, para derrubá-lo. E esperamos também não passar para a referência ao Gramsci, né? Não acabar, começar no SESC e terminar nos cadernos do Cárcere. Porque o processo segue seu curso, né? Acho que é uma dificuldade da gente não ser exageradamente impressionista, né? De achar, talvez a gente achasse que agora já estaríamos todos presos em algum momento da vitória do Bolsonaro, achamos que seria um processo muito rápido de fechamento. Mas o fato de não ter sido tão rápido também não nos pode deixar desatentos, achando que isso está fora do horizonte. E definitivamente não está. Cada medida que o governo, o otimismo da vontade não pode nos apagar o pessimismo da razão. Porque cada medida desse governo, claramente, ainda que eles não, às vezes não pareça que eles se relacionam, mas as medidas são medidas de retirada de direitos que chama de regime. Não há nenhum sinal de construção de qualquer outro tipo de pacto. A gente tem um governo hoje que o presidente não tem partido político. Com toda a fragilidade que é o regime político e os partidos políticos no Brasil, não ter partido, né? O problema é que a gente tem uma democracia burguesa extremamente frágil e esse governo, a gente acaba tendo que defender a democracia burguesa frágil porque esse governo está destruindo o que ainda sustenta um mínimo de direito político, social, espiritual que a gente conseguiu conquistar depois da ditadura em 64. É isso, um convite a vocês lerem o livro para que a gente possa debater hoje, né? Mas debater por um longo tempo a partir das chaves que a gente tem construído e ouvir as críticas e as ponderações, enfim.
Isso aqui é a abertura de um debate, e a gente espera. Na verdade, o debate já está mais do que aberto, mas é uma contribuição para esse debate que a gente espera que sirva para a construção da luta no próximo período. Né? É isso, obrigada. Vou passar para o Felipe. Boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui na Casa Rosa, mais uma vez. Dessa vez sem... Não se sabe, né? Da última vez que eu vim, a live durou acho que 7 minutos, porque... Não, você falou 40 minutos. Aí a luz te interrompeu. Um raio atingiu o transformador aí. Raio, Os deuses da prolificidade. Esse livro, a Juliana já apresentou o propósito dele, né? É uma tentativa diante de um tempo quente, né? Diante do calor dos acontecimentos, a gente reunir pesquisadores e optar por um determinado caminho analítico, né? Que consegue fundir ou tenta fundir a discussão do processo histórico e a partir de categorias teóricas, né, caras à tradição marxista, como o bonapartismo, o fascismo, a discussão sobre o regime político, né, a discussão sobre as etapas e as fases do capitalismo, as formas de acumulação, e, sobretudo, aquilo que é, digamos, vistos, perceptível a olhos vistos, né, que tange a política social, ao ataque aos direitos democráticos e a tudo aquilo que tem um impacto mais propriamente direto, empírico, né, que a gente consegue observar hoje, ter algum contato mesmo que desprovido de categorias teóricas a priorísticas. Né? A tentativa do livro é fazer essa síntese, né? Tentar um pouco essa articulação entre uma discussão teórica marxista e elementos da empiria desse primeiro ano do governo. Certamente um livro feito depois sobre o primeiro ano, sobre esse início do neofascismo no poder, teria melhores condições de uma abordagem mais rigorosa, mais precisa. Né? Hegel diz lá, né, que a coruja de Minerva ela só levanta voo no crepúsculo, né? Só depois que o processo se desenvolve, né, que o desenvolvimento das potencialidades do objeto, né, se realizam, né, é que a consciência sobre ele pode ser tomada. Né? No entanto, a gente não tem muito tempo, né, de esperar o crepúsculo, né, a noite chegar, então temos que alçar voo ali ainda sob o sol. Né? Esse livro é um pouco isso. Né? Ele é um livro que tem um certo risco de análise, de interpretação. E o risco que a gente corre é sobretudo porque ele tem um papel também na intervenção política, em ajudar, de certa forma, a fomentar o debate, a orientar os caminhos, né, que a esquerda socialista deve traçar para combater a ofensiva do capital hoje. O Marx diz lá, né, em algum lugar, que há momentos da história em que os fatos e os acontecimentos se desenvolvem tão rápido, né, que eles valem às vezes por anos, por décadas de estagnação. Em alguns desses momentos, né, a história, digamos, avança. Né? O Marx diz que a história é, de certa forma, autêntica. Né? Os personagens, os sujeitos representam forças sociais ativas e a história produz transformações significativas, verdadeiras. Né? Mas há outros momentos, o Marx também destaca isso, né, em que esse curso acelerado dos acontecimentos se dá justamente porque nada de importante pode acontecer. Esse nada de importante para o Marx é no sentido de nada de progressivo, nada de verdadeiramente autêntico, histórico, transformador, original. Né? E que, portanto, com as classes prostradas, né, com os sujeitos sociais limitados, né, com aqueles que já não podem mais, digamos, imobilizados, com aqueles que não podem ainda, tentando se recuperar das últimas derrotas, o cenário fica aberto, né, para que esses acontecimentos céleres se desenvolvam
desenrolem, mas com personagens medíocres, né? Com bufões, com arrivistas, né? Com aqueles que podem tomar o proscênio, né, do palco, né? Justamente porque os supostos personagens principais estão lá nos bastidores, estão lá nas coxias, estão de certa forma derrotados e assistindo o processo. Bolsonarismo e a ascensão do governo, a ascensão do Bolsonaro ao poder e a ascensão do bolsonarismo a meu ver, uma expressão dessa segunda fase de acontecimentos sérios, em que a história parece ocorrer de forma frenética, febril, mas aonde a mediocridade salta aos olhos e comanda o processo, dirige o processo. A meu ver, a ascensão do bolsonarismo só pode ser vista, né, como produto do golpe de 2016. É impensável pensar no bolsonarismo hoje, né, no próprio governo Bolsonaro sem o golpe, ao mesmo tempo em que o Bolsonaro não é um filho programado do golpe. Né? O Bolsonaro não estava nos planos das principais forças sociais que atuaram no golpe. Né? Digamos um filho de carnaval, um filho não planejado. E nesse sentido é importante pensar um pouco o papel das classes sociais no processo político desde então. O golpe de 2016 teve como determinação última a intenção da burguesia de realizar contra-reformas, ajustes fiscais, austeridade, retirada de direitos no grau, no ritmo, numa velocidade tamanho que para ela o Partido dos Trabalhadores não poderia ser capaz de executar. Portanto, a retirada do PT do poder, né, e o governo Temer, que tem por razão de ser o ataque aos direitos, né, e aí a PEC, a contra-reforma trabalhista, mas sobretudo a contra-reforma da PEC dos gastos, né, cujas consequências já se verificam hoje e vão se verificar ainda mais à frente, né, expressam isso com muita clareza. O ataque dos direitos por parte do capital foi tão ousado, né, foi tão agudo, foi tão lancinante, foi tão cruel, que o governo Temer se viu obrigado a colocar em força, a colocar em movimento tendências autocráticas inscritas na democracia liberal brasileira desde 88, uma democracia que alguns vão chamar desde a transição de uma democracia atrofiada, de uma democracia tutelada, de uma democracia de traços tecnocráticos, assépticos, ou de uma democracia blindada, como eu tento interpretar nos estudos aí desde 2012 e tal. O fato é que as tendências por dentro do aparelho do Estado, das forças voltadas para a repressão, para a coerção, foram intensificadas nesse processo de retirada de direitos sociais. Se a gente olhar os anos de 2016 para cá, o avanço contra os direitos, contra as liberdades, né, e claro, contra os direitos sociais, né, se fizeram de forma conjunta. Basta lembrar aí a ofensiva do judiciário contra o Partido dos Trabalhadores, mas contra todo e aquele que se colocar no caminho de um projeto de uma suposta luta contra a corrupção, né, mas que tem por objetivo o endurecimento do regime. Hoje já não é tão arriscado falar num partido propriamente da Lava Jato ou de setores que têm uma proposta de subversão do regime, caminhando para um regime mais propriamente ditatorial. E além do judiciário, claro, toda a ofensiva feita por parte da mídia, do grande capital e também da caserna, no que diz respeito à cena política, e sobretudo aqueles que tentaram de alguma forma resistir a isso. As manifestações contra o Temer ao longo de 2017, mesmo nos seus melhores momentos, algumas delas nem puderam começar a tamanha repressão, foi o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. A ofensiva do Ministério Público contra estudantes, sindicalistas, reitores progressistas, é uma mostra de que a retirada de direitos sociais, o projeto do ultraneoliberalismo se faz acompanhado, ou precisou ser acompanhado em determinado momento, de uma ofensiva contra as liberdades democráticas. O plano do capital, no entanto, parecia ser lavar o golpe pelas urnas, continuar a agenda de contra-reformas do Temer, mas agora com aval do voto, com aval do sufrágio universal, portanto lavar
né, por meio de um dilúvio eleitoral, o pecado original do golpe. Né? A agenda do golpe continuaria, mas agora respaldada no voto da maioria da população. Né? E ao que tudo indica, esse plano do capital não se realizou. Ou pelo menos não se realizou da maneira pensada pelos seus setores mais orgânicos ao longo de 2017 e 2018. Se a classe trabalhadora foi derrotada com a vitória de Bolsonaro, profundamente derrotada, não é também muito arriscado dizer que o grande capital também não venceu da forma como queria. Se por um lado a classe trabalhadora, tanto quanto aí apacentada, né, adormentada pelo projeto lulista de concertação social, né, assistiu às suas frações mais jovens, mais precarizadas, mais negras, femininas, saírem às ruas em junho de 2013, e ao mesmo tempo verem o seu movimento ser capturado e redirecionado para uma pauta contra a corrupção, uma pauta da direita, portanto foi derrotado, de certa forma, esse processo. Há um debate se há ainda ecos ou não dele, mas de certa forma as jornadas de 2013 não acabam como começaram, né? Elas começam por lutas por direitos e acabam fortalecendo a ofensiva de juízes e procuradores na luta contra a corrupção. Essa mesma classe trabalhadora ensaia algumas greves e mobilizações de 2014, tem não mais do que vitórias pontuais e episódicas, e finalmente essa classe trabalhadora sofre o golpe na medida em que 54 milhões de votos são cassados, e que já tinha, de certa forma, sofrido um grande engano por parte do governo do PT, na medida em que, uma vez reeleito em 2014 com muita dificuldade, imediatamente dá início a um governo cujo programa é o programa daqueles que haviam sido derrotados eleitoralmente. E aí Joaquim Levy, a proposta do PEC 257, a lei antiterrorismo, finalmente o golpe, e na sequência a eleição de 2018. Então a classe trabalhadora, depois de assistir as suas frações mais jovens serem derrotadas na luta, em 2013, depois de ter os seus setores mais organizados, sem força de ter resistido ao golpe, e sem força para tocar grandes lutas. Não à toa o protagonismo hoje das lutas contra o bolsonarismo tem grande parte do movimento de mulheres e outras formas de movimento da classe trabalhadora que não passam necessariamente pelas organizações sindicais e políticas, partidárias. Essa classe trabalhadora está, lembrando lá as palavras do Marx, assistindo a história passar por sobre as suas cabeças. Ela hoje observa, o que a gente faz em grande parte olhar o noticiário e observar conflitos entre o governo e o capital, entre propostas distintas de aplicação desse ultra-neoliberalismo. E claro que a gente acaba, em determinado momento, sendo um pouco chamado a uma torcida, a optar por algum caminho, a achar que qualquer crítica pode levar a um enfraquecimento do governo e pode ser bom para a gente, mas isso expressa um tanto quanto do nosso papel passivo hoje de observador do processo. Uma classe ainda alquebrada pelas sucessivas derrotas que sofreu desde 2013, e derrotas cujos anos de acomodação à lógica burocrática sindical comandada pelo Partido dos Trabalhadores ajudam a explicar. Por outro lado, a própria burguesia, uma vez vitoriosa com o golpe de 2016, uma vez tendo optado por quebrar o calendário eleitoral, anular 54 milhões e meio de votos, para aplicar uma agenda ultra-neoliberal de forma rápida e intensa, fez nesse processo fortalecer elementos do aparelho de Estado que expressam tendências autocráticas e tendências bonapartistas. E me refiro novamente tanto ao judiciário quanto aos militares, que passaram a intervir diretamente na cena política, decidindo, aliás, por telefonemas, decisões do Supremo e quem pode ou quem não pode concorrer nas eleições. O fato é que, diante desse processo de fortalecimento das tendências autocráticas, a burguesia não conseguiu executar o seu projeto de lavar o golpe pelas urnas. A burguesia não conseguiu, com todos os mecanismos da blindagem
regime democrático, isso é, o poder econômico, as regras da competição eleitoral, o tempo de TV, participação em debate, a hegemonia cultural dos órgãos da grande imprensa, a cobertura desigual dos candidatos, o cerceamento do debate para o grande público. Mesmo com todos esses expedientes, o grande capital percebeu que não havia, até meados do ano de 2018, um candidato capaz de derrotar o candidato do Partido dos Trabalhadores. Isso fez necessário, portanto, que se reforçassem ainda mais aquelas tendências autocráticas e repressivas que vinham se desenvolvendo, de certa forma, desde a repressão a 2013, mas que ganham força depois do golpe, e mudam de qualidade depois do golpe de 2016. Então, é necessário proibir a candidatura de Lula. Depois se percebe que não basta proibir a candidatura de Lula. Lula tem que estar preso porque ele não pode fazer campanha para outro candidato do Partido dos Trabalhadores. Depois se percebe que ele não basta ele estar preso, ele não pode dar declarações, dar entrevistas, gravar vídeos, participar de programa eleitoral. E mesmo com tudo isso, portanto, mesmo com a proibição da participação no pleito daquele que era o principal candidato, né, que já torna essas eleições do golpe tanto quanto como uma espécie de golpe das eleições, né, o avanço das fake news, a atuação seletiva da justiça eleitoral, né, que considerou durante o processo democrático eleitoral o antifascismo como um crime, mas o fascismo não. Quando a justiça eleitoral ela adentra a universidade para retirar faixas antifascistas, ela está dizendo, bom, isso é um crime eleitoral, isso é um crime eleitoral porque é contra algum candidato. Então ela assume que é um candidato fascista no processo eleitoral e não toma nenhuma medida contra isso. E ao mesmo tempo coíbe a luta antifascista. Né? Ou seja, todas as medidas foram tomadas para que o candidato do PT não tivesse chance de êxito. Todas as medidas foram tomadas para que o candidato do partido deposto pelo golpe não pudesse retornar ao poder, o que seria, pelo menos ao nível simbólico, uma anulação do próprio golpe. Quem de nós não imaginou, talvez de forma muito hipotética ou onírica, né, assistir a Globo News com uma apuração e o Haddad, por mais que fosse o mais tucano dos petistas, o mais bonito também, derrotando o Bolsonaro, e a gente tendo que assistir Miriam Leitão, Merval Pereira comentando o processo. E muitos de nós tentaram, digamos, adjudicar uma consciência à burguesia. Não é possível que a burguesia, diante de gestores tão responsáveis do seu Estado, como mostraram durante 13 anos, né, e com um homem que pode ser acusado de muita coisa, mas não de radical, que é o Haddad, vá optar pelo Bolsonaro. Ou seja, a gente tentou, de certa forma, encontrar alguma racionalidade numa razão que é pela sua própria lógica social, irracional. Né? Tentamos atribuir à burguesia, né, ou adjudicar, lá no sentido da tradução bucaxiana, né? Só tem dois usos mesmo, né, do adjudicar. É nessa tradução da Martins Fontes, né, da consciência adjudicada. Não, isso também é no mesmo sentido teleológico que o Lukács depois faz a autocrítica, né, de 23, 67, sobre a obra de 23, se o destino adjudicar, nosso amor poderá ser capaz de atingir. São esses dois usos aí. O fato é que a burguesia não raciocinou tal qual a gente gostaria que ela tivesse feito em algum momento para que a nossa vida ficasse, digamos, menos pior. A burguesia não lava as mãos, ela suja as mãos completamente quando percebe que entre um candidato do partido deposto, portanto, entre uma opção social-democrata, moderada, semi-reformista, baseada em políticas sociais focalizadas e austeridade, né, optou por entregar o comando do seu Estado a uma pleiade de príncipes lumpens, a uma espécie de uma lumpen burguesia, que só pôde ganhar força, e aí eu insisto nisso, na medida em que, as tendências autocráticas, repressivas, bonapartistas do Estado brasileiro, do regime democrático brasileiro, vieram se desenvolvendo por conta das próprias opções políticas da burguesia, tanto no que diz respeito ao golpe, quanto no que diz respeito à sanha do ataque aos direitos sociais, que fez com que o ataque às liberdades fosse uma necessidade colocada. E, sobretudo, porque as massas pequeno-burguesas, a classe média conservadora, que serviu de base de massas para o golpe de 2016, sem o qual não haveria golpe,
aquelas massas que a burguesia esperava que voltassem para casa, uma vez feito o serviço, não voltaram para casa, continuaram mobilizadas e foram, durante o processo de mobilização constante, no segundo turno de 2014, mas no golpe de 2015 e 2016, e depois disso, nutrindo a crença de que podem elas salvar o país, de que a própria classe média ou a pequena burguesia conservadora pode salvar a sociedade burguesa, pode salvar a sociedade brasileira, salvar a família brasileira, desenvolver um projeto próprio de poder, e foram encontrar justamente naquelas tendências bonapartistas do regime, na caserna e no judiciário, os seus representantes. Foram encontrar, depois de tanta luta contra a corrupção, uma luta baseada numa ideologia antipolítica que associa, né, a corrupção à política, é aquilo que eu chamo lá no ensaio, num outro livro, né, de jacobinismo às avessas, né, a ideologia da anticorrupção mussoniana, né, que vai ser forte em Robespierre e Danton, e jacobinos em geral, né, que buscava proteger aquilo que era público, a moral pública, né, dos interesses privados, mercantis, né? Claro, um processo de ascensão da burguesia revolucionária, a pequena burguesia leva isso mais à frente e acredita mesmo na ideia de um Estado neutro, né, que pode defender o público acima do privado. Né? Não à toa, Robespierre vai guilhotinar não só a reação feudal, nobiliárquica, mas também aqueles burgueses, a grande burguesia comercial, banqueira, que especulava com gêneros alimentícios em tempos de guerra. Né? Olha, a ideologia da anticorrupção contemporânea, utilizada pelo grande capital, pela grande imprensa, para mobilizar essas massas pequenas burguesas para o golpe, é às avessas disso, é o contrário disso. Né? Considera que o mercado é o espaço onde os interesses se realizam, né? O espaço idôneo, né? Ótimo, ilibado, limpo, né? E a política, os políticos é que corrompem isso. Né? O público, o Estado, onde entra Estado, entra político, onde entra político, entra política. Portanto, os empresários são coibidos, né? Eles até queriam ganhar, extrair o seu mais valor de forma limpa e honesta, né? Mas eles são coagidos pelo mundo da política a adentrar em práticas corruptas. Né? Sim, sim. Ora, não à toa, né, toda a casta jurídica da Lava Jato nutre uma visão ultra neoliberal. Para ela, a saída é privatizar. A presença do Estado significa corrupção. Se os nossos bens podem ser subtraídos, é melhor entregar logo eles. É melhor a gente se desfazer deles para o mercado. Assim não corremos o risco de nenhum político colocar a mão neles. Essa é um pouco a lógica da ideologia anticorrupção. Essa ideologia anticorrupção atingiu o PT, mas não só o PT. Por essas massas pequeno-burguesas conservadoras, ela teve o efeito, na sua perspectiva antipolítica, de traços fascistizantes. Né? Lembrar que os fascistas dos anos 20, 30 não se afirmavam como políticos, eles eram a antipolítica, o antissistema, o antimecanismo do Padilha, né? E, portanto, essas massas pequeno-burguesas vão encontrar nos procuradores, nos generais, vão encontrar naqueles que não são eleitos, naqueles que não passam pela troca de voto por uma política social, naqueles que não têm que se valer de um jogo onde um voto uma cabeça, mas tanto faz essa cabeça ser de um nordestino de Garanhuns ou de um paulistano do Morumbi. Né? Os juízes, os procuradores, os generais não precisam disso, eles estão lá pelo mérito. Né? E aí a força da ideologia da meritocracia. Né? Essas massas pequeno-burguesas, portanto, dispensam não só o Partido dos Trabalhadores, ao qual, na verdade, nunca tiveram muito gosto, nem mesmo no auge do petismo, né? Mas nesse momento de temor da proletarização, nesse momento em que o declínio do seu nível de vida com a chegada da crise ainda é muito próximo daquela comunhão em espaços, daquele encontro em espaços de sociabilidade antes restritos às classes médias, mas que agora se defrontavam
com aqueles que haviam ascendido via uma cidadania pelo consumo petista, né, ao mercado, né? Portanto, eu estou falando dos rolezinhos, dos shoppings em São Paulo, dos aeroportos que mais parecem rodoviárias, segundo uma professora da PUC, né? Aquele incômodo com os de baixo acirrou o terror da proletarização e foi canalizado numa perspectiva fascistizante de responsabilizar a esquerda e os de baixo pelo declínio do seu nível de vida, né? E nesse sentido há uma semelhança muito grande com o processo dos anos 20 e 30 do século passado, né? Quando o Trotsky vai dizer que, na verdade, o fascismo é a mobilização pelo grande capital monopolista da pequena burguesia arruinada, que dirige o ódio dessa pequena burguesia, não, claro, contra ele, capital monopolista, que é o responsável pela ruína da média e pequena burguesia, mas sobretudo da pequena burguesia, né? Mas dirige contra os de baixo, dirige contra a classe trabalhadora, né? E a pequena burguesia reacionária vai responsabilizar o sindicato, o partido de esquerda, o clube literário, as artes críticas como aquilo que são o fator da sua ruína social. Nos tempos de hoje, é claro, isso vai se dirigir menos talvez aos partidos, embora também aos partidos, ao PT, ao PSOL e todos os outros, mas também às mulheres, aos negros, aos gays, a todos aqueles que parecem que essa pequena ascensão, não mais do que consumista e no máximo autoafirmativa, para usar o termo das políticas sociais mesmo, aparece como a raiz da crise da pequena burguesia. E uma palavra é aquela lógica econômica do tio do churrasco que jura que o seu pequeno negócio está ruim porque o Estado gasta muito com Bolsa Família, embora não haja nenhuma relação nem do Bolsa Família, nem do beijo entre pessoas do mesmo sexo com o declínio da sua vida econômico-social, né? Mas ele jura que há, né? E é mobilizado por isso. Ora, essas massas pequeno-burguesas também derrotaram a burguesia eleitoralmente, de certa forma, na medida em que elas foram buscar nesses generais, nesses procuradores, e de tão amantes da família brasileira, foram encontrar numa família em particular, né, e no seu patriarca, o seu representante, o seu Salvador, o seu César, o seu Bonaparte, o seu capitão Bolsonaro. Né? A restrição dos direitos avança, inclusive. O já tolhiu meu tempo. As pessoas debaterem. Bom, o anfitrião poderia estar, né, servindo a Juliana com mais cerveja, colocando acerbiques. O fato é que a burguesia percebe, portanto, que o seu Estado está entregue a um governo que não é direto dela. Bolsonaro não é a opção orgânica da burguesia, né? Essa burguesia alocada nos postos-chave do poder, ela, portanto, expressa o fato de que a gente não está falando mais de Henrique Meirelles, Armindo Fraga, Joaquim Levy, né, Pedro Malan. Mesmo Paulo Guedes, que é hoje o homem da relação com o mercado, é um marginal do ponto de vista da sua tradição enquanto economista, um especulador. Essa pleiade, né, de estelionatários, contrabandistas, milicianos, arrivistas em geral, oportunistas, elementos do submundo da política, né, donos de postos de gasolina, da Havan, né, que esperam que não consiga patrocinar o Avast, vamos barrar isso. Ou seja, são esses homens, né, claro, ex-artistas pornô, guru, astrólogos, aí tem espaço no Brasil, tem sempre mais coisa. Né? Essa espécie de uma sociedade 10 de dezembro que o Bolsonaro tem em torno dele e que agrada a burguesia economicamente com as contrarreformas, ao mesmo tempo em que coloca de joelhos politicamente. A cada vitória econômica do capital, o Bolsonaro também aplica uma vitória política contra o capital, sendo que é ele que faz, e que só um governo daquele tipo, com aqueles quadros, com aquela perspectiva, pode fazer o que o capital precisa. E claro, o Bolsonaro faz isso na medida em que a sua base social não está interessada apenas no programa ultra-neoliberal, embora tenha aderido ao programa ultra-neoliberal, mas se move sobretudo por uma mobilização permanente no âmbito dos costumes, no âmbito do anticomunismo, no âmbito do combate às tradições da razão, da cultura, da ciência. Então hoje a gente voltou a ter que explicar que os cientistas voltaram a ter que explicar que a Terra é redonda, os historiadores que o fascismo é de direita, as feministas de que não se toma muito partido em concurso de Miss.
né? Enfim, há todo um debate que retrocede, né? E que esse retrocesso, na verdade, é produto da ascensão dessas camadas médias reacionárias, sem as quais o Bolsonaro se torna uma peça dispensável do capital, né? Portanto, a burguesia está hoje também nas coxias, está também assistindo o personagem principal, né, o protagonista. Às vezes ela entra para abraçar ou para brigar com o protagonista, mas ela não faz mais do que um papel de coadjuvante, né? O que a burguesia anela, o que a burguesia espera é que o som possa abaixar, a festa possa acabar, as diatrizes possam diminuir, o governo faça o que tem que fazer, as contra-reformas. Mas o governo diz, eu faço as contra-reformas, mas faço do meu jeito. E o meu jeito inclui o combate às mulheres, o combate aos índios, as queimadas na Amazônia, a perseguição aos negros, o fim das políticas sociais, mesmo que compensatórias e focalizadas, mesmo aquelas que fazem cosquinha no fundo público, né? E tem mais, se reclamarem, eu ainda vou colocar gente no poder para dizer que há uma relação entre os Beatles, a escola de Frankfurt, a KGB e a CIA, né? Vou também proibir filmes, né? A única forma da classe trabalhadora sair desse papel de espectador, onde assiste conflitos entre uma suposta burguesia ilustrada, cuja ilustração é tão pequena, que levou ao poder, né, os inimigos da razão, né, cujo amor à liberdade de mercado levou ao poder, depois do golpe, os inimigos da liberdade, né, é a mobilização da classe. Embora isso hoje pareça difícil, né, qualquer caminho que aposte que os relógios possam girar para trás, né, e que uma vitória eleitoral, uma suposta vitória eleitoral da esquerda, ou do campo progressista, do campo popular, né, possa retroagir para 2016 ou 2014, é uma utopia reacionária. Né. É assim que parece dirigir, é assim que parece atuar as direções majoritárias da esquerda. Né. Marcelo Badalá, que está aqui, embora não seja muito bom anfitrião, mas tem boas análises, né? Por isso que está no livro aqui, com um artigo que abre essa obra. O Badalá diz em outro lugar, não aqui, que ou talvez seja aqui, eu já não me lembro, que o Partido dos Trabalhadores, a direção do Partido dos Trabalhadores age como uma espécie de Don Quixote às avessas, né? Onde o Don Quixote via lá os moinhos de vento, né? Don Quixote via, na verdade, nos moinhos de vento, os cavaleiros adversários, né, as tropas adversárias, né? O PT olha as tropas adversárias e vê moinhos de vento. Acredita que por dentro da própria institucionalidade, por dentro do sufrágio universal, pode derrotar o bolsonarismo. Uma parte da esquerda socialista também atua, de certa forma, com cálculos eleitorais, se movendo por gabinetes e reprodução de mandatos, né? Adotando a política do possível, né? E às vezes esse possível é algo que a gente pensava até a noite anterior impossível, né? Poucos de nós a gente ia dormir acordando e dizer, caramba, né? O Freixo, o mês, uma parte do mês votaram no projeto do Moro, né? Mesmo que sem os prudentes de discurso, né? Olha, esse não é o caminho que a esquerda pode derrotar o bolsonarismo. O único caminho, né, de derrota do bolsonarismo é o caminho das mobilizações. E nessas mobilizações, cujo centro é a luta por direitos, pela preservação de direitos sociais que hoje estão sendo retirados abruptamente, levando o Brasil a um grau de desagregação social inaudito, né? Esse Brasil, mais que moderno, planejado pelo Paulo Guedes, ele faz ressurgir, né, os preconceitos e as formas mais ancestrais da formação social brasileira, né? Então é o Brasil privatizando tudo e voltando a ter surtos de dengue, de febre amarela, de sarampo, né? É o Brasil onde uma classe trabalhadora literalmente pedala para poder sobreviver no dia seguinte, né? Aguardando ansiosamente por mais uma chamada no celular pré-pago para entregar comida, né? Para pedalar, para entregar comida para setores de uma classe média que daqui a pouco vão vibrar nas redes sociais, né? A morte daquele que pedalava porque foi supostamente confundido com um traficante e mirado na cabecinha pelos governadores de plantão, né? Com armas ultramodernas, né? Esse Brasil desigual e combinado que se reatualiza, né? A todo momento, né?
não tem como separado essa marcha, né, das contra-reformas e do avanço do neofascismo, não tem como separado pelo voto. Embora o voto seja importante, a atuação na nacionalidade seja importante, o único caminho é a mobilização. E nesse sentido, a luta por direitos sociais, a luta pelas liberdades democráticas são casadas, devem ser casadas, né? E nesse sentido, todos do campo da esquerda têm que estar juntos nessa frente, né? Ao mesmo tempo, é ilusório e contraproducente achar que é possível, em tempos de ultra-neoliberalismo, em tempos em que a burguesia deu um golpe, né, e levou o neofascismo ao poder, não ao regime propriamente, mas ao governo, que é possível voltar para aquela velha concertação social petista que ruiu por conta das suas contradições e limites internos. Não é uma tarefa simples, mas é a única que pode, digamos, não nos levar à perdição, né? Não podemos mais nos perder. É isso, obrigado. Pessoal, muito obrigado, Juliana, por ter apresentado o livro. E, como bom anfitrião, eu tenho que dar a palavra para as pessoas que estão participando da atividade. Então, está aberto para questões, para comentários, para críticas e tal. Meu nome é Chico Couto, sou afiliado pessoal, faço parte do grupo refletido de direitos humanos, e a gente teve curso de formação política mais direcionado dos candidatos à vereança. A camarada Poggi, que está no capítulo 3, ela falou sobre fascismo e tal, e como ela não concorda com o dizer que estamos vivendo sob o regime fascista. Eu realmente até concordo com ela, mas a gente não pode dourar a pílula, como eu falei no curso, conforme você levantou a alguns autores do livro não defendem a tese do regime fascista instaurado. Mas a gente não poderia estar aqui, por exemplo, como nós estamos num regime fascista. Olha essa. A Alemanha era do tamanho de Minas Gerais, era muito mais fácil você instaurar um regime fascista fechado, um Estado verdadeiramente policial, como o Ciro Benjamin no outro livro dele, do que no país de proporção continental. Só que estão todas as minúcias de instauração do regime fascista. O último passo agora foi a legitimidade do aumento do encarceramento em massa. E só falta você abrir para preso político. Porque as minorias, o resgate ao passado, né, do passado cristão glorioso, já tem. Né? A coisa da exaltação da religiosidade também já tem, né, em detrimento de outra religiosidade. Né? Já tem um anticomunismo também presente. A botaria antes era bolchevismo cultural, né, no Mein Kampf, agora é marxismo cultural. Então a seara de coisas iguais, até mesmo na eleição, se você comparar com a sessão de Hitler nas eleições à época, a bateção de cabeça da social-democracia com o Partido Comunista Alemão foi o que resultou na sessão do Partido Nacional Socialista. A mesma coisa aconteceu também nessas eleições de 2018. A esquerda bateu cabeça, não fez o Luiz Trotsky fazer a frente única e a gente tomou na cabeça. Não viu o inimigo se avizinhando e fazendo a propaganda. Então, todos os caminhos levam para a gente estar realmente caminhando para o pior dos cenários. Né? E realmente, por enquanto, a gente está conseguindo se reverter, mas a gente não sabe até quando. Então, outra coisa que você falou também, só no Juliana
falou, no que você falou, a burguesia não se deu tão bem. De 2018 para 2019 aumentou para de 217 para 249, aumentaram 49 bilionários no país, segundo o censo dos bancos lá da Suíça. Então, está muito aquém, né? Eles estão ganhando, não estão ganhando tanto, né? Eles queriam de repente aumentar mais milionários, né? Aumentar os bilionários também. Mas então, quem está realmente ganhando assim? Tá tão ruim assim para eles, do jeito que você falou? Mais perguntas, a gente pode fazer um bloco de perguntas. Eu reforço a pergunta dele. Assim, você fez uma caracterização como se esse governo não fosse o ideal, né, para essa burguesia, mas quem sabe na prática, do jeito dele, ele está executando as tarefas da burguesia. Assim, até que ponto esse casamento dá certo? Posso completar aí? Também vai nessa direção. Eu acho que, assim, achei muito, como eu estava olhando agora há pouco tempo, meio que coisa da intuição, que a gente geralmente era muito usado no caso da intuição. Eu acho que o capital, ele quer explorar capital, como sempre, é o dito dele. E nós já vimos lá atrás privatizar e depois estatizar as empresas que privatizaram. Isso já aconteceu, né? E agora mesmo, mais recentemente, em 2008, a crise lá do subprime aconteceu isso claramente. Empresas foram estatizadas, né, para salvar o capitalismo. Então, assim, eu não quero ver mais com mais pragmático com o capitalismo. Acho que eles fazem qualquer coisa para explorar a mão de obra, reproduzir capital, acumular capital, que é o objetivo final. Vale fala isso, um pouco marxista, ele fala isso. Ele ressalta no livro lá dele, eu tinha um Baribac que eu gosto, que fala que o objetivo principal do capitalismo é acumular capital, não é explorar força de trabalho, nem muito menos vender mercadoria. As pessoas falam vender mercadoria. Por mais que Marx comece primeiro, parágrafo dos 3 livros dele lá falando que é uma coleção de mercadoria, lógico, é para viabilizar a acumulação de capital. Então, eu sou pragmático em relação a isso. Eu queria saber se vocês concordam, se realmente, você está falando, Bolsonaro é sustentável, você vai ter muito nisso, né? Ele está fazendo as coisas da reforma que, de repente, Dilma não faria, ou os petistas que fugiram, né, na última eleição, não tinha petista na rua, só tínhamos nós aqui em Niterói, não tinha petista na rua. Eles passavam de carro, davam adesivo na gente e não fizeram campanha, sumiram do mar. E eles são muito mais, são 2 milhões e pouco, agora parece que aumentou para 3 milhões de filiados. Nós somos 500 mil, né, heróis, ditadores. Então, veja bem, eu continuo na minha tese, sem ser comprovado, que o capitalismo é isso, entendeu? E eu acho que enquanto o Bolsonaro fizer o papel que eles querem que faça, ele vai ficar no poder. Então, eu não sei se vai ter, entendeu? É o livro número 2, assim, vai depender do que vai acontecer daqui para frente. Porque se ele continuar, aí é a opinião minha, o que eles estão fazendo hoje, em termos de pacote econômico, é contra o capital. A reforma da Previdência tira dinheiro de circulação. É contra o capitalismo isso. Isso não vai em direção ao capitalismo. Ao contrário. Capitalismo o quê? Venda de mercadoria para acumular capital. Não pode ser venda de mercadoria ou prestação de serviço. O que eles estão fazendo não vai dar certo, na minha opinião. Aí isso pode acelerar, porque muitos dos, para encerrar, muitos que votaram pelo vídeo da Dilma fizeram a gente falar que não havia crime de responsabilidade, mas vamos votar sim, mas voto sim pelo Brasil, voto sim, porque o governo está uma porcaria. O governo já tem 3 anos e nem continua uma porcaria, uma aposta, com todo respeito. Está pior ainda, tem que aturar não só a editorial, como esses horrores do neofascismo que se anuncia. Então, quer dizer, enquanto ele fizer isso, vai. Então, o que eu não sei é qual é o tempo que vai levar isso. Onde vai se esgotar? Porque continuam os 12, 13 milhões de empregados. Se a minha lógica, aí eu concordo. Enquanto não tiver como tirar isso, desatar esse nó e fazer crescer
né, a economia, e voltar a acumular capital, aí eu acho que Mieszaros fala bem isso, que o capital perdeu a capacidade de produzir mais valor através da exploração da mão de obra. Então é que o capital fictício é 3 vezes mais do que o capital produtor de mercadoria, o que você está falando sobre o capital contador de juros, que é a mesma coisa, o capital fictício. Então, quer dizer, hoje são 150 trilhões de capital fictício e 50 trilhões no mundo de capital da exploração do trabalho. Isso se sustenta? A meu ver, não. Vocês concordam com isso? Gente, mais perguntas? Então, primeiro agradecer a Juliana e Felipe, foi bem bom, estou ansiosa para ler o livro também, aprender nesse momento difícil. Queria fazer 2 perguntas, uma para cada um. Para a Juliana, concordo com esse tema que ela apresentou sobre a crise de 2008 e a política da burguesia para a crise ser mais neoliberalismo e mais financiarização. No Brasil, hoje a gente vive um processo muito acelerado de retirada de direitos que vem desde o golpe, né, em larga escala, tantas reformas todas, todas as reformas, enfim. A questão é que hoje no Brasil, eu acho que a principal luta que existe são entre as frações da burguesia. Infelizmente, não são lutas entre as classes antagônicas, pelas derrotas que a gente sofreu, etc. Então, o que eu gostaria de saber, se é que é possível separar, é entre essas disputas, e dado que essa é uma política da burguesia de conjunto, mais neoliberalismo, mais financiarização, o que é específico do neofascismo? Então, assim, teve reforma da Previdência, reforma trabalhista, administrativa, etc. Ok, só que os planos de neoliberalismo são implementados por governos de vários tipos. De tudo isso, o que é específico do neofascismo? Isso é uma questão, uma dúvida. Se é que é possível distinguir. Aí a outra questão, que é para o Demier, ele falou, citando Marx, sobre que há momentos da história que o curso acelerado dos acontecimentos gera transformações verdadeiramente autênticas, né? Que pode acontecer o oposto também, ele citou o caso do bolsonarismo. E isso me fez pensar que eu acho que hoje a gente vive um processo de transformação verdadeiramente autêntico, que é justamente sobre o tema das opressões. Ao ponto de ter uma entrada tão de massas, eu acho que esse tema deriva dos processos de resistência a partir de 2008 no mundo, que teve como expressão no Brasil em 2013, esses processos foram tão grandes e têm uma audiência de massa tão grande ao ponto de a própria burguesia precisar ter política que seja com uma política liberal para disputar o curso e a conclusão desses movimentos. Que são mudanças bem profundas mesmo. Tipo assim, se a gente for pensar o que justifica que hoje quem paute a política ambiental no mundo seja a pirralha da Greta Thunberg, entendeu? Uma criança que no ano passado fez uma greve semanal na sua escola e isso está pautando o mundo, é uma coisa profunda. Tudo bem, é uma coisa subjetiva, a gente está falando de uma coisa subjetiva, mas é profundo. Ou mesmo a Miss Universo, ser uma mulher negra da África do Sul, tá bem, a gente pode problematizar o que é o Miss Universo, tá ok, mas é uma coisa inimaginável do ponto de vista histórico. Por isso, tem um corte geracional tão grande com relação a esse aspecto em específico. Minha dúvida, então, é o seguinte, você falou, né, sobre transformações verdadeiramente autênticas. Eu acho que nesse terreno do combate às opressões, há uma transformação verdadeiramente autêntica no terreno subjetivo. A questão é, as mulheres, pegando o caso das mulheres, por exemplo, as mulheres estão respondendo aos ataques dos fascistas, por exemplo, ou o fascismo, entre outros motivos, surge como uma resposta a essa transformação profundamente, verdadeiramente autêntica que existe num submundo, entendeu? Que é subjetiva, etc., mas que coexiste com esse processo de avanço e retrocesso. Então, queria que você falasse sobre isso, se pudesse, porque isso me fez lembrar uma outra coisa também, que, salvo engano, teve um artigo de Spirumari que você falou que o bonapartismo surge em momentos em que a nação, para pacificar uma nação polarizada. Aí, se possível, falar sobre isso. Pouquinha coisa. Então, vamos voltar para a mesa. No final eu jogo na cinta. Vira aí. Posso para mais um? Acho melhor a gente falar agora. Não, deixa, vai fazer boa. Tá bom. Eu não sei porque eu falo no início. Ah, então. Vai. Vai, Regiane. Hoje você pode tudo. Você vira minha colega. Mas acho que tem mais gente. Porque acho que não tem só a Regiane. Não teve mais gente que levantou a mão pedindo para falar? Desculpa, tô mediando no lugar do Badrão. Mas não teve mais gente que pediu para falar? Porque se não tiver só a Regiane, a gente abre outro bloco. Se for só a Regiane, a gente... Fecha com ela. Aproveitando a presença aqui da nossa camarada lutadora popular chilena, que me traz ventos um pouco, né, que nos deram um certo ânimo no último período, mas pensando também que no Brasil está tudo sendo feito com tão preventivo, né? Não tem ninguém na rua e tem
excludente de ilicitude copiado lá da Janine Arnes. Tipo, como está sendo preventivo, né? E o que pode acontecer se tiver alguma coisa, assim, que seja um décimo do que está sendo lá no Chile. O que vai acontecer? É isso aí que eu queria perguntar para vocês. Esse formato. Só isso mesmo. Esse formato de debate é interessante, né? Fala o microfone, você vai responder primeiro? Pode ser a Juliana, né? É porque eu sou rápida. A gente vai um exemplo, as pessoas perguntam com o copo na mão. Se você ligar o... Se você ligar um negócio, agora, Daqui a pouco o vai servir chuleta no ar. você não vai combinar, né? Todo carioca é um refém. Vou tentar, gente. Ficou mais cerveja não. Primeiro assim, começando pela pergunta que você fez e que vem, assim, há diferenças entre nós se a gente pode caracterizar o governo, a figura do Bolsonaro, o movimento que ele representa como fascista, mas não há diferenças entre nós que o regime não é fascista. A gente não teve nenhuma transição no regime político. Não, o regime não é. O regime político continua sendo um regime com o Congresso aberto, né, de uma democracia burguesa nos termos que Felipe usa, blindada, mas que tem legislativo, judiciário, executivo, né, na sua forma democrático burguês, mas não há uma alteração de regime. O que alguns companheiros dizem que usar o termo fascista para o governo também seria muito cedo. Né? Que o Bolsonaro pode ser fascista, mas que o governo dele de conjunto não é. Tem um dos textos, que é o texto do Gilberto Calil, um texto que eu acho muito interessante, não o Gilberto Calil não, é o Zacarias, né? Não, é do Carlos Zacarias, eu até marquei aqui. É um texto que o Zacarias caracteriza quatro setores do governo Bolsonaro, né? 4 núcleos do governo Bolsonaro. Um que ele chama de núcleo ideológico bolsonarista, o núcleo propriamente da família dele, né? E da Damares e de toda a questão da milícia, junto com as questões de costumes, com o Olavo de Carvalho. Família. Um segundo núcleo que ele considera um núcleo político, que ele acha importante, que vai seguir existindo enquanto o Congresso estiver aberto e a forma política da democracia burguesa ainda existir, um núcleo que articula o bolsonarismo com o setor da dita velha política, digamos assim. Né? O terceiro núcleo dos militares e um quarto núcleo propriamente econômico, né? Comandado pelo Paulo Guedes. Eu acho essa ideia de pensar que o bolsonarismo não é o governo todo, né, de que há um bolsonarismo, mas esse governo tem outros segmentos que o compõem, nos ajuda a pensar essa ideia de que o regime não é fascista e talvez dentro desse núcleo nem todos sejam representantes, dentro desses núcleos, né, há núcleos que não são imediatamente fascistas, ainda que estejam articulados no projeto do Bolsonaro. Mas há um núcleo fascista, claro, no governo, me parece, na minha opinião, que a gente pode considerar que permitiria a gente caracterizar como um governo sei, de tendências neofascistas, de alguma hegemonia neofascista, de liderança neofascista, mas com outros elementos que o compõem, pelo menos ainda, né? Esse é o debate que está posto no livro, né? Não o debate do regime. No debate do regime nós temos acordo que não houve uma transição ao regime neofascista. No debate do governo há essas questões. Assim. Quando falam a gente não estaria aqui, olha, eu sou funcionária do Estado, eu disse na minha fala inicial assim, que se por um lado me parece que o movimento organizado teve menos enfrentamentos na rua esse ano do que em outros, se a gente pensar, a gente viveu o fascismo no governo do Pezão, né? No enfrentamento com o governo do PMDB. O grau de violência no enfrentamento com o movimento social foi brutal. A Dilma já tinha aprovado a lei antiterrorismo, que deu todos os elementos que permitiram no governo Temer ter Então, tem um elemento de continuidade nesse processo todo, né? Tem uma intervenção militar no livro. Tem um elemento de continuidade.
Mas o grau de violência que está posto hoje em relação às favelas no Rio de Janeiro, a gente está aqui. Mas na favela as pessoas não estão conseguindo se reunir nem para almoçar. O grau de violência, de tiro, de morte, de entrada na casa das pessoas, de fim de direitos de forma total por esse governo do Witzel no estado do Rio de Janeiro é brutal. E, contraditoriamente, é um governo que não se enfrenta com o funcionalismo público, pelo menos não se enfrentou até agora. O que fez com que também, contraditoriamente, os setores mais organizados da classe praticamente não tenham tido nenhum enfrentamento maior. Há um certo, aí usando os termos do Valério, um certo quietismo dos setores organizados, que por mais chocados, indignados estejam com o que está acontecendo nas favelas, não se levantaram de forma organizada contra isso. É um certo... e faço parte disso. Acho que sou de uma seção sindical do Andes muito lutadora, que lutou muito no último período, mas que hoje tem me parece que é uma subjetividade, mesmo dos mais lutadores, daqueles que mais se enfrentaram, de, poxa, vamos respirar um pouco, né? Já que ele não se enfrentou conosco até esse momento, né? Havia uma expectativa tão grande de que o enfrentamento ia ser mais agudo, e se até agora não mexeu com a gente, vamos tentar não aparecer muito, né? Estou dizendo que isso não é nenhuma traição, né? Mas é um sentimento real de vários segmentos que no último período tiveram esses grandes enfrentamentos, enfim. Então, assim, a situação que a gente tem hoje com os indígenas, com as favelas, com segmentos que são mais desorganizados, mais precarizados, é brutal. E houve um momento significativo nesse ano, né, no ano 1, no Estado, no governo Bolsonaro. A taxa de letalidade aqui na cidade já é de 5 para acontecer em Paraisópolis, em São Paulo, né? Todos esses elementos. Aqui aumentou. É que não foi contra o movimento organizado, né? que ainda existe, por mais apassivado que esteja, mas foi contra os segmentos mais precarizados e mais vulneráveis, né? Para esse tipo de enfrentamento. A outra questão, e aí já concordando, Vanessa já responde um pouco, né? O que foi colocado pelo outro companheiro. Existe uma disputa interburguesa nesse processo todo. Há setores que se beneficiam mais e setores que se beneficiam menos do governo Bolsonaro. A indústria cultural se levanta contra esse governo muito claramente. Você liga a Globo, tem umas coisas que acontecem na Globo e você fala, meu Deus, o que aconteceu? A Globo defendendo a educação pública. Há um segmento da indústria cultural que tem um enfrentamento muito maior com esse governo. O governo da Dilma é extremamente generoso com o setor do agronegócio brasileiro. A Cátia Abreu vai ser uma das últimas a pular do barco do PT. Só que agora a gente viu o que aconteceu com o preço da carne, o que está acontecendo com a inflação dos alimentos. Há disputas interburguesas e há tentativas de recomposições interburguesas por esse governo. Por isso a gente ficar esperando que vai ser na disputa interburguesa que esse governo vai ser derrotado, não vai, porque não tem crescimento econômico, mas tem. Por outro lado, o capitalismo não se sustenta, né? Não é que sem crescimento ele não se sustenta. Ele não se sustenta de jeito nenhum. Mas ele não consegue crescer num país periférico hoje, como o Brasil, numa situação de crise mundial, ele cresce pela superexploração. Então vamos destruir todos os direitos da classe para ter mais fundo público, para ter mais condições para a gente, para ter mais-valia, já que a gente não consegue, pelo crescimento econômico, ampliar nossos negócios. Me parece que a opção do momento do capitalismo é essa. E aí os setores interburgueses começam a se entender nesse sentido, né? Porque tirou o direito do que te interessa, tira o direito do que me interessa também. Né? Se abrir mão para você, para esse lado, vai abrir mão. Apostar de que vai ter algum setor da burguesia que vai derrubar o governo, eu acho que é a maior das nossas derrotas. Há setores, a PEC que faz o teto dos gastos é um problema para setores que vivem de fundo público, por exemplo. Um setor que, assim, a gente entende pouco, né, de todas as crises e setores interburgueses, mas um setor que eu estudei no último período, que é a universidade privada, o processo de financiarização das universidades privadas começou com o Haddad ministro, quando ele constrói o ProUni e permite que as universidades tivessem todos os benefícios fiscais das universidades privadas, sem precisar contrapartidas, como instituições sem fins lucrativos. Então, as universidades passam todas a ser instituições com fins lucrativos, o que permite elas abrirem capital na Bolsa. Isso aconteceu pelas mãos do Haddad nos governos do PT. A financiarização começou ali.
Só que as universidades privadas não têm mercado no Brasil, a gente tem uma população que não tem dinheiro para pagar ensino superior. A emenda constitucional que coloca o teto nos gastos é um problema para esse segmento do capital, que precisa de dinheiro de fiéis e de bolsa sendo pago pelo governo. Como é que isso vai se arranjando? Então vamos tirar dinheiro das universidades públicas. É um processo que ainda está em curso também. O Futurice está no horizonte, mas também nesse ano ainda não se consolidou como a proposta deles para as universidades. Enfim, então acho que na disputa interburguesa a gente tem uma grande chave para entender por que tem segmentos do capital mais ou menos satisfeitos com esse governo. Agora, definitivamente não pode ser para nós a aposta, né, de ter algum setor que estará com a gente para derrotá-lo, porque isso vai se rearranjando. A questão do ultraneoliberalismo, né? Se tem alguma coisa que marque, vai ver se eu ainda tenho dúvidas, se tem alguma coisa que a gente possa ter como marco definitivo. Eu acho que tem a agudização. E nesse sentido que me parece que é pelo menos em relação aos direitos e às políticas sociais, tem a ver com uma agudização que é uma passagem mais imediata dos recursos do fundo público para financiarização por meio da política social. O que tem na Previdência Social se transformar numa Previdência capitalizada, um eixo-chave. O que a gente tem hoje de recurso na Previdência Social, que é apropriado dos trabalhadores públicos e privados e que é fundo da Previdência Social, o que o governo está propondo é que isso seja de forma imediata, sem nenhum Estado intermediando, que isso seja administrado pelos bancos e pelos fundos de investimento. Isso é um processo de financiarização que é desigual a combinado, né? Acho que isso em relação à saúde, os planos de saúde que estavam sendo planejados já no governo Temer, os planos populares de saúde, com todo o processo de financiarização também que esses planos estão passando. Então, assim, minha pista é que talvez o que haja de diferente, mas que já tinham elementos antes, é de um aprofundamento da política social como forma de mecanismos de financiarização de fundo público. O que é profundamente contraditório, uma descaracterização absoluta do que é previdência privada, por exemplo, do que é previdência social, por exemplo. Deixa de ser previdência social, vira outra coisa, né? Mas é usado pelo capital como previdência social porque tem um termo considerado positivo, né, como forma de convencimento. Então, assim, ainda estou pensaremos juntos, mas ainda tenho dúvidas se há alguma coisa que a gente possa caracterizar como corte, que me parece que é um período histórico pós-2008 que junta esse processo de aprofundamento do neoliberalismo com regimes cada vez mais proto-fascistas. Queria só colocar mais um elemento, né, que você perguntou para o Felipe, mas que me parece também que é chave para pensar se há uma virada do neoliberalismo ao ultraneoliberalismo que a gente possa caracterizar. Lendo um autor que é um paquistanês, lendo algumas coisas sobre questão do que a gente chama, a gente tem que primeiro aprender a separar o que a gente chama de identitarismo do que a gente chama de políticos contra as opressões, enfim. Mas houve uma apropriação pelo neoliberalismo na construção do seu pacto social desse identitarismo, que é deslocado da luta de classes e só considerado representatividade, né, que é deslocado da luta de classes, mas considerado a afirmação de direitos civis nesse processo para segmentos que nunca tiveram esses direitos, mas há também chaves, assim, elementos de garantia de ascensão social para negros, LGBTs, mulheres e outros segmentos. Esse autor, que eu não vou lembrar do nome dele exatamente agora, As Armadilhas das Entidades, o nome do livro dele. Ele tem uma hipótese que me parece muito interessante, né? Como é que o neoliberalismo... Assad Heger. Aí o cara fala assim, é o Assad Me parece que ele tem uma chave interessante da gente pensar que parte do pacto social que retirou direitos sociais estava relacionado com uma cooptação de políticas identitárias, de segmentos identitários, de grupos vinculados à Fundação FOR, que formaram lideranças negras e cooptaram para a construção. Isso é uma chave de talvez um dos elementos da concertação social do período neoliberal, que também pode ser que isso esteja se perdendo no ultraneoliberalismo. Sim.
O ultraneoliberalismo é o neoliberalismo sem o Obama como presidente negro estadunidense, sem a Hillary como presidente mulher estadunidense, sem o operário presidente do Brasil. Esse elemento da concertação social também o ultraneoliberalismo abre mão. O Silvio Almeida teve um vídeo recente na Boitempo, ele faz uma coluna, que ele falava que ele também tinha uma hipótese de que os pobres brancos, esses eleitores do Bolsonaro, né, o tiozão que perdeu dinheiro na padaria, ele tem um ressentimento com essa concertação social, e ele também vira a base social de um novo arranjo que é mais neoliberal do que o neoliberalismo anterior, né? Um novo arranjo onde nem esses segmentos não fazem parte, é uma certa vingança, né, daqueles que perderam privilégios, da classe média que perdeu privilégios no período anterior. Ainda que tenham sido privilégios muito mais do ponto de vista do status do que dos direitos sociais, né? A gente está falando que você tem o primeiro presidente negro dos Estados Unidos para fazer uma política extremamente também neoliberal, que não tem nenhum recorte em relação a direitos sociais que justifiquem a eficiência. Mas é isso, mas são todas hipóteses, viu? Estou pensando sobre isso, estou compartilhando com vocês algumas chaves que eu tenho pensado para a gente entender se essa ideia de um neoliberalismo se justifica como categoria síntese, assim, para a gente pensar melhor o momento que a gente vive. Agora eu tive que ser breve. Vamos lá, a Juliana respondeu quase tudo. Muito bem. Viu? E eu concordo com as respostas. Eu concordo. Queria fazer aqui uma polêmica fraternal. Quando eu disse que a burguesia ela não venceu como queria, isso não significa que ela não tem os ganhos econômicos que ela pretendia. Mas há uma relação dialética entre, digamos, as representações políticas e o mundo propriamente dos ganhos econômicos, né? Aquilo que o Marx vai chamar de uma massa da burguesia, de uma massa extraparlamentar da burguesia, o termo até que ele usa, e os seus representantes. Isso entra em crise. Não há hoje um ajuste fino entre o grande capital e os seus representantes orgânicos no poder. É nesse sentido que eu me referi. Vamos lá, tá? Recorrendo aos exemplos históricos. É claro que a burguesia alemã se recupera, se monopoliza ainda mais e ganha, e tem lucros, pelo menos até a guerra, no início da guerra, né? Com Hitler. Né? Mas o hitlerismo não é uma expressão da burguesia alemã. Né? É uma última opção num cardápio. Né? E claro, depois o Hitler, ao chegar ao poder, e não sem crises e não sem rusgas, né? Pactua com um grande setor da burguesia alemã. E para isso tem que se desfazer de uma ala mais radical, entre aspas, que levava muito a sério a ideologia nazista, e portanto entendia que também o capitalismo financeiro, os banqueiros, os especuladores também são inimigos. Né? Quando faz esse acordo com o grande capital e vai encontrar sustento nas forças armadas oficiais, né? E aí já a SS, né? O Hitler tem que eliminar a chamada SA, aqueles grupos de ataque, né? Os grupos mais ideológicos de ataque, na chamada Noite das Facas Longas, né? Quando a SS invade lá a sede das SA, do Erich Homm, né? E assassina seus principais lideranças. O que eu quero dizer com isso, né, é que não é os ganhos econômicos ou a taxa de lucro ou qualquer coisa do tipo que pode resolver essa questão. Né? O que eu quero dizer é que há uma assincronia, né, entre a burguesia, a grande burguesia brasileira, né, e a sua representação política no seu Estado, quer dizer, e a representação política no Estado. E isso, a meu ver, é que ajuda a entender os conflitos.
Não acho que são conflitos, claro, existem os conflitos entre as frações de classe, embora nenhuma dessas frações hoje se analize no campo de oposição ao Bolsonaro. Né? Eu acho que não há uma oposição burguesa ao Bolsonaro. Há críticas de setores da burguesia ao Bolsonaro para pautá-lo, né? Mas não há um interesse de nenhuma delas em derrubá-lo hoje. Né? Pelo menos eu não vejo. Ao mesmo tempo, também não vejo nenhum setor da massa da burguesia que possa sustentar um golpe, uma mudança no regime. O Bolsonaro, para fazer isso, precisa do seu sustentáculo pequeno burguês, mobilizado, mas precisa também do respaldo do grande capital, né? Que a princípio hoje ainda oscila. Uma ala pode achar isso não tão ruim, e outra ala pode achar isso necessário talvez para aplicar contra-reformas, né? Numa democracia mais fechada, mas que não precisa ter o AI-5 escrito, né? Outra ala aposta numa saída de um parlamentarismo branco, né? Governar pelo Congresso, e daí a tentativa de construir a figura do Rodrigo Maia, que é também uma tarefa hercúlea para ele. O Rodrigo Maia teve menos de 2% para prefeito do Rio há pouco tempo e tal. E a ideia dele como grande articulador da contra-reforma da Previdência e tal. Regime fascista. Há um movimento, né, um movimento em geral, né, um discurso que ele é verdadeiro em parte. Né? Ser verdadeiro só em parte, ele também não é verdadeiro em outra parte. Que é o discurso que diz o seguinte: olha, mas nas favelas, nas comunidades periféricas, a repressão é enorme, aqui não há as liberdades civis, democráticas e tal. Portanto, estamos numa ditadura há muito tempo. Né? Claro, esse discurso ele chama a atenção para uma das limitações da democracia burguesa, sobretudo na periferia, onde ela não é capaz de estender as chamadas liberdades democráticas para amplas parcelas da população durante boa parte da sua vida cotidiana. Quando você tem que levar um filho para a escola, buscar um filho para a escola, mas você tem que saber o horário da intervenção policial e pedir para a polícia... Não adianta pedir para ela não intervir, ela vai intervir. Não adianta pedir para ela não atirar, ela vai atirar, mas pelo menos não o faça no horário escolar. É difícil caracterizar aquele espaço, naquele recorte, como um exercício da democracia, por mais minimalista que a gente possa ser com o tempo. No entanto, né, utilizar esse aspecto para dizer que não há, portanto, nenhuma diferença entre uma democracia limitada, periférica, parcial e uma ditadura plena, né, é um discurso que diz que, portanto, todo capitalismo é, pelo menos na periferia, sempre uma ditadura. 88 para cá foi só ditadura, porque nas favelas isso tinha... Aliás, antes de 64 também havia tortura, né? Havia contra os presos comuns, havia remoção e violência contra os moradores de favela e tal. Isso menospreza, né, o fato de que não só para esses setores das comunidades periféricas a vida fica ainda pior numa ditadura, né? E fica muito pior porque aquelas organizações que lá, por mais incipientes ou débeis que existam, são também fechadas, são atacadas, são perseguidas, são mortas, sem nenhum tipo de desculpa mais. Né? Não precisa ter que dar explicações, como o Estado tentou dar para o caso Amarildo, claro, pressionado, mas tem que dar alguma explicação. Né? E mais, muitos dos setores do movimento social organizado que podem levar aquelas bandeiras, né, são os primeiros a serem atacados, presos, portanto, calados. Né? Portanto, né, não é pelo... a gente tem que fugir dessa falsa dualidade, né, de que nunca houve democracia e tal, democracia burguesa limitada na periferia tal como é. Né? E, no entanto, né, e aí acho que existe aí o X da questão, né, o Buzilis, como gostava de dizer o Florestan, né, que o que vai distinguir propriamente um regime fascista é o fato de ele se apoiar numa mobilização permanente dos setores médios para arruinar e destruir a classe trabalhadora. E há uma diferença, portanto, entre o fascismo e os regimes bonapartistas militares. Havia, para a gente pegar o nosso caso mais próximo, há todo um debate dentro das organizações de esquerda se a ditadura militar brasileira foi fascista ou não. O PCB defendia que era fascista. E muitos dos críticos a essa ideia, né, normalmente do campo trotskista, né, o Mário Pedrosa,
já veterano, né? Mas também Rui Maldo Marini, que flertava com algumas ideias do Trotsky e tal. Oi? Sim, Carlos Estevam Martins, vários outros, e até hoje historiadores, Renato Lemos, eu e tal. A gente trabalha com a ideia de que é um regime bonapartista, né? A ideia do pacto, né? Há tipos de bonapartismo em que a ideia da paz, né, aparece, do fim do conflito para salvar a nação, vai aparecer numa perspectiva mais semidemocrática de colaboração. Né? E aí o peronismo, o varguismo pós-45, né, o Jango, né, e num primeiro momento o MNR na Bolívia, né, Paz Extensoro no Equador, né, Cárdenas no México, né, mas há regimes bonapartistas em que essa paz é cada vez mais uma paz dos cemitérios, ou seja, é a ideia de encerrar o conflito fechando os espaços nos quais não só as classes antagônicas, mas as próprias frações da classe dominante divergiam. Isso é o parlamento, por exemplo. As medidas são tão urgentes que não dá para deixar o debate livre nem sequer entre a classe dominante. Né? Por exemplo, no Uruguai, o golpe de 73 no Uruguai, a esquerda já estava derrotada. Né? Os tupamaros são exterminados praticamente antes do golpe. Em 71, 72, eles já estão todos presos, praticamente ou mortos. Mas a instabilidade e a disputa de projetos entre setores burgueses, né, faz com que qualquer ameaça do campo popular possa ser perigosa. Portanto, aquilo tem que ser fechado, tem que ser centralizado. E aí sim a ideia de se colocar acima dos conflitos como representante da nação. Né? As Forças Armadas teriam feito isso, por exemplo, no Brasil, a partir de 64. Né? É ela que vai pactuar os setores intraburgueses, né? E, via repressão, coerção sindical, arroxo, calar a classe trabalhadora. Né? Há debates mais complexos, né, sobre isso. O franquismo foi fascista ou foi bonapartista? Salazar foi Pinochet. Né? Mas em todos esses, né, você pode até encontrar aspectos, mas não vai encontrar propriamente o partido fascista mobilizado permanentemente que, via sociedade civil, persegue e ataca as organizações da classe trabalhadora. Você vai ter na Argentina a AAA agindo, né? Como você vai ter no Brasil a Operação Bandeirantes, que são paraestatais, com apoio do Estado sempre. Né? Mas é diferente de uma repressão mais violenta à vanguarda dirigida pelos setores tradicionais do Estado. Né? O fascismo do Mussolini e o fascismo hitlerista, né, ele vai se caracterizar sobretudo por uma mobilização permanente dessas hordas fascistas que vão, antes mesmo de chegar ao poder, desferir ataques contra a classe trabalhadora, que tem que ser aniquilada não só na sua vanguarda, né, mas no seu conjunto, do ponto de vista da organização. Né? Não tolera sequer a social-democracia, não tolera sequer o reformismo. Né? Por isso que o PT também é um alvo desses setores. Né? Porque para eles não há muita diferença entre nós, o PT, o PCdoB, é tudo a mesma coisa. Né? Para encerrar, duas coisas. Tá? Uma, bom, a burguesia ganha dinheiro, mas esse não é o regime propriamente dela que ela precisa agora. O bonapartismo é uma forma de dominação, e o fascismo ainda mais, em que a burguesia governa indiretamente. Mas pode ser, houve situações históricas em que ele foi a regra, em determinado momento, em determinada formação social. Aí a pergunta é, caminhamos para isso? Ou seja, o bolsonarismo pode ser a forma necessária de gestão do capitalismo periférico em tempos de crise numa agenda ultra neoliberal? Se a resposta for sim, a gente caminha para uma ideia, caminha para um processo em que a burguesia se rende a esse processo, pactua com o bolsonarismo, pode cortar algumas arestas e tal. Mas a princípio, né, diz lá o Trotsky, a burguesia não gosta do método plebeu e convulsivo que o fascismo tem de resolver os problemas para ela, a burguesia. Não quer a guerra civil, o fascismo é a guerra civil aberta. E a guerra civil não é algo simples, e não é algo nem sequer bom para os negócios de imediato. Se o bolsonarismo for uma expressão brasileira de uma tendência internacional do capital a regimes ultra-neoliberais, cuja forma política é mais fechada e semi-ditatorial, aí sim, né, a gente pode falar de um regime pleno da burguesia, talvez, ou de uma forma adequada, justa, correspondente. E aí a questão que a Juliana respondeu, que a Vanessa coloca, é o seguinte: olha,
Nancy Fraser mesmo vai colocar que a adaptação da esquerda ao neoliberalismo, em grande parte, ela abre mão, né, aqueles setores que vão passar pelo transformismo, né, a antiga social-democracia welfariana, né, ela abre mão de uma pauta mais econômica, sindical, que toque mesmo no fundo público, que agora ele tem que ser apropriado pelo capital quase que na sua totalidade, e se concentra, e o capital cede a políticas no campo da identidade, das opressões e tal. Né? Então, por exemplo, você liga o Pedro Bial, é difícil não ter um dia que tenha lá uma pauta das opressões. Né? Uma visão burguesa, claro. Então chega a ser curioso. Mesmo quando a pauta não é as opressões, né, vai lá o Mourão, que defende o Ustra, mas a banda que toca, né, é uma banda com representatividade. Né? E, inclusive deu uma revolta, fazendo musiquinha engraçadinha para o Mourão falar a atrocidade. Né? E o Pedro Bial, pô, mas né, aí o Pedro Bial vai lá em entrevista, né, o Bernardinho, aí pergunta, mas nem um baseado que você fumava em Ipanema em 80, né? É aquele respiro liberal de uma burguesia que diz, olha, faz as contra-reformas, ninguém é contra a reforma da Previdência, né? Mas deixa o pessoal se beijar, fumar uma coisa, pô, para com isso, né? Agora, talvez, se para o capital a única forma de aplicar sua agenda econômica for o pacote completo, for o ultraneoliberalismo na sua forma semi-bonapartista ou fascistizante, né? Hoje eu ainda acho o seguinte, o capital não apoia um golpe porque acha que pode aplicar o projeto sem o pacote todo. Mas se perceber que precisa do pacote todo, se essa for uma tendência, né, aí sim, aí talvez uma dos traços característicos é que esse ultraneoliberalismo, diferentemente do neoliberalismo, não pode comportar nem sequer aquelas políticas sociais afirmativas, aquelas formas de integração, mesmo que pelo âmbito do consumo, da representatividade, da ascensão individual dos setores oprimidos. Né? E aí acho que é uma resposta um pouco dialética, né? Assim, ao mesmo tempo o neofascismo pequeno burguês responde a um avanço desses setores. Né? É claro que a estudante branca de classe média paulistana, né, quando percebe que tem menos vaga para ela porque tem cota, né, e o pai dela percebe que agora o filho da trabalhadora doméstica concorre com a... Mesmo que em condições desiguais, ainda muito desiguais, mas concorre de certa forma, talvez no primeiro emprego, com um salário similar ao do seu filho trainee, né, ao do seu filho ali estagiário, né? Isso causa um incômodo social muito grande. Né? Então isso é um elemento fascistizante, né? Que vai dirigir o ódio contra esses setores, né? Contra os gays, as mulheres, os negros, e vai dirigir inclusive contra aqueles, eu não gosto de ter uma agraciados porque parece que foi muito bom, mas aqueles que foram atendidos de certa forma pelas políticas sociais focalizadas. Né? Talvez, né, o ultraneoliberalismo ele seja não só contra direitos sociais universais, que isso o neoliberalismo sempre foi, mas talvez ele seja contra também até mesmo as políticas sociais focalizadas e pontuais e não universais, né, e voltadas para a redução da pobreza extrema. No Brasil, esse é um caso, do ponto de vista eleitoral, significativo. Né? O Florestan dizia que a burguesia brasileira é contrária a qualquer revolução democrática. Né? Não, ela mostrou que não é só contra a revolução democrática, podia dizer, era contra até o Bolsa Família. Até aquilo que o seu Banco Mundial orientou, ela foi contra. Né? Ela acha um absurdo. Então, enfim. Enfim é o fim, né? Ou é o início do fim. Gente, antigo. Só para provocar. Não vou uma questão. Ser ocupado é lançador de rock and roll também. Mas nós precisamos conversar, nós precisamos debater. Assim, não estou falando isso porque você falou, não uma nem duas, você falou mais de 3 vezes por isso. Você falou que passa na sua cabeça que para. O que tem que fazer? Você falou mais de 3 vezes ou 4 e para as ruas. Estou falando a verdade? Você falou e para as ruas. Assim, não, porque eu estou, talvez seja com mais velho, né? E, cara, eu uso isso há pelo menos 40 anos. E estou aposentado há 6 anos, tenho me dedicado mais a estudar.
A pergunta é o seguinte, igual aquele cara lá que as pessoas que é de esquerda, como o Marcelo Taz, o que é a vida, né? Aí ele insiste, o que é a vida? Já viram o programa dele? O que é a vida? Pô, tão importante isso, né? O que é a vida, né? Como você falou, né? Vale tudo, mas o que é a vida? Agora, como fazer? Uma vez eu fiz a pergunta pro Frei Beto, lá em Jurujuba, né, com uma campanha de 92. Pô, o Frei Beto me deu uma resposta, porra, atravessava. Sério. Falei, eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que faz isso. Eu falei, vai evitar. Quem precisa ouvir o que você está falando não está aqui. Né? Como é que a gente resolve isso? Não está aqui, entendeu? Para quem, o povão, não, quem precisa ir para a rua, veja bem, eu não acredito que a gente vá conseguir nada no Brasil, no país continental, só com a burguesia, porque pô, a gente vai para a rua, só tem o que? A burguesia. Vamos combinar, né? Funcionário público, os universitários, os professores. Agora, o pessoal que você conversa lá no mercado, pô, vem cá, você sabe o que está acontecendo? Não, pô, eu trabalho 12 horas, chego em casa, eu vou dormir. Você falou, vamos para a rua, mas como fazer o lumpen, não sei se é o lumpen que eu posso chamar, o pobre ir para a rua, porque 80% da população é pobre, bicho. 80% é pobre, entendeu? Nós somos aqui privilegiados. Quem ganha mais de 4 salários mínimos, 5, é privilegiado no Brasil e tem curso universitário, que são 9% da população. Então, como fazer? Mas não vamos discutir isso hoje, não vai dar tempo. E vai ficar. Mas nós precisamos aprofundar. Você concorda com essa questão? Como fazer isso? Entendeu? Assim, eu acho legal o nosso debate, acho super legal. Juliana está organizando para quantos vão esse debate, entendeu? Olha, eu acho que essa é a pergunta que é irrespondível, que ela será respondida pela história, pelo processo, pela luta de classes. Como fazer isso? Você tá me devendo. Mas só para encerrar, assim, acho que também não tem como fazer, as pessoas também não têm essa consciência só que vem de fora, né? E pelo que a gente vive, a Ana Paula está aqui, minha companheira de serviço social, o grau de barbárie social que se aproxima, esse cara que votou no Bolsonaro, não é, ele vota também acreditando que alguma coisa pode melhorar na vida dele, ele tem alguma esperança sobre isso. Gente, as pessoas estão vivendo de BPC, e de Bolsa Família, e de bico, elas estão vivendo de outra coisa. O grau de barbárie que se aproxima, né, que já tem um reflexo para a gente como violência urbana, eu acho que vai ter um momento em 2013 vai surgir de novo uma coisa de que a gente não vai saber muito bem de onde veio. Acho que estudar faz parte da gente estar preparado para isso, né? Para a gente saber o que acontece, o que a gente faz, né, quando a classe trabalhadora reagir. Porque não depende só da gente que ela reaja, né? Mas vamos, enquanto isso, fazendo o nosso. A gente estuda, a gente se reúne, a gente conversa, a gente milita no sindicato, milita no movimento social, milita no bairro, milita, né? Acabou. Cortou o som. Mas obrigada, gente.